vamos esperar o pessoal chegar. Pessoal chegando, nós vamos dar início mais uma live. Sempre pego todo mundo de surpresa, de repente do nada, eis que vem uma live. Mas é assim mesmo. Esperar mais uns minutos. Eita, meu povo, bora lá. Tô chegando o pessoal. E eu quero falar de uma coisa muito bacana que aconteceu comigo hoje. Viu que deu uma mudada no cenário, né, gente? Olha, ficou maravilhoso. Também gostei bastante dessa mudança que a gente fez aqui. Mudamos o papel de parede, demos uma melhorada ali. Ficou assim incrível. A gente tem bastante criatividade, né? Mas o que você hoje quer falar, Adriane? Que hoje você está querendo trazer. É bem rápido, é só uma reflexão mesmo do que aconteceu comigo hoje no período da manhã. Foi bastante significativo, bastante importante. Eu gostei muito, né? Porque estou conversando com pessoas hoje de manhã e dentro dessa conversa me fizeram a seguinte pergunta, né? E que se eu pudesse fazer um pedido, né, para o mundo, eles vão falar, que pedido é esse que você faria? O que você pediria? Você pediria dinheiro? Você pediria... O que você pediria? E eu, assim, sem titubear, eu disse assim, eu só quero conhecimento. Porque tudo que eu tiver pode se perder, eu posso perder, pode ser roubado, mas a sabedoria nunca, né? O conhecimento nunca é roubado. Por mais que a gente busque um desejo falho, que é isso que eu disse para ele, por mais que a gente busque um desejo falho, o mais importante é buscar conhecimento. Eu gosto bastante de buscar conhecimento, eu sou uma pessoa que gosto de estudar bastante, eu sempre estudando, sempre lendo um livro. E eu, depois que eu saí de lá, eu fiquei refletindo bastante sobre isso. A gente pode ter tudo nessa vida, mas se a gente não tiver sabedoria, conhecimento, a gente não sabe lidar com as coisas que a gente tem. E aí a gente fica totalmente estagnado, parado e não sabendo lidar com algumas circunstâncias. Então, e eu tenho buscado muito o conhecimento próprio. Claro que tem hora que eu me frustro com algumas coisas, que eu me chateio, que eu me aborreço, mas... que eu aprendi hoje com essa pergunta e que ela saiu tão espontânea, não foi nem pensada, ela saiu, é porque foi do interior, foi de dentro de mim, então é uma coisa que eu acredito bastante. É que não podemos parar de buscar sabedoria e conhecimento. E ainda falei para ele assim, eu gosto muito da Bíblia, e na Bíblia tem Salomão, e no seu livro de Provérbios ele ensina muito bem isso, a hora que ele é indagado, né, por Deus, o que ele queria nessa terra, né? E ele simplesmente pede conhecimento, sabedoria. E dentre das pessoas mais sábias que eu já vi dentro da Bíblia, eu considero ele a pessoa mais sábia no contexto do início da sua jornada. Por quê? Porque no início da sua jornada ele teve que várias situações adversas, com frustrações alheias, com guerra. Ele sempre conseguiu, através da sua sabedoria, trazer o quê? Mansidão, e ele conseguiu colocar equilíbrio nas coisas. Eu acho que o dia que a gente conseguir, né, através da sabedoria, conseguir equalizar as situações, equalizar os lugares, ou o que a gente está vivendo, é sinal que a gente já está literalmente pronto. Que é para isso que nós viemos, estar prontos, né?
Então eu falei assim para ele, então para mim o mais importante hoje de um ser humano é buscar sabedoria. Não como uma pessoa que gosta de curso, e eu também que trabalho com desenvolvimento pessoal, né, de capacitação de pessoas, mas dentre tantas as coisas, na minha maturidade, eu creio que hoje é sabedoria. A sabedoria é algo assim que ninguém vai roubar de você. Podem tentar roubar sua alegria, seu brilho, ou alguma palavra também te frustrar, te deixar chateado, alguma circunstância te deixar paralisado, ou você mesmo se paralisar por alguma coisa, né? Por medo de fracasso, por algumas frustrações passadas. Mas se você buscar sabedoria, você vai saber lidar com isso. O que é muito importante, é saber lidar. Claro que tem hora que a gente ainda titubeia, né? E fica entre dois momentos. Porque às vezes alguma circunstância vem das pessoas que a gente menos está esperando no momento. E a gente tem que fazer igual eu disse ontem, uma auto-reflexão, se acolher, se aconchegar, aceitar. Se precisar se afagar, se afague. E isso que é o mais bonito. É o conhecimento e a sabedoria interna. O conhecimento e a sabedoria própria. Conhecer os seus limites, saber até onde você consegue e aonde você não consegue ir. Então hoje o que eu falo para todo mundo? A gente tem que buscar a sabedoria também do autoconhecimento próprio, porque às vezes a gente nem sabe quem a gente realmente é e como a gente lida com todas as circunstâncias. Na live que eu fiz ontem, está lá no YouTube, no canal Adriane Tebaldi, procura lá no canal, e eu falo exatamente isso. A gente tem que saber dos seus limites, se autoconhecer, se acolher, se abraçar, se perdoar. E falar que você não consegue tudo, né? A gente não consegue tudo. E a maturidade nos remete ao quê? A interiorizar, mesmo que se interiorizar signifique você ficar um pouco mais reclusa, ficar dentro de si um pouco mais. Mas o que é muito bacana, o que é muito legal, é que você, do nada, consegue submergir. É igual a fênix, né? Você renasce. E isso é a sabedoria, um autoconhecimento próprio que te traz esse entendimento. Porque se a gente olhar para o passado, a gente vai ver pessoas, e até mesmo eu, intempestuosa, que queria ganhar tudo no grito. Já passamos dessa fase, né? Se os seus argumentos não são suficientes também, já passamos dessa fase, né? O que a gente tem que aprender é que o mundo são feitos de escolhas, e dentro das escolhas humanas, a gente tem que ter sabedoria para saber que não vale a pena. E nem vale a pena você ficar duelando situações que não te pertencem, que não te compete. Então tudo isso eu falei hoje de manhã. Falei, sabedoria. A sabedoria é algo que abre porta, fecha porta. E o que a gente tem visto hoje, principalmente eu que lido com pessoas dentro de prisões emocionais, das suas frustrações, de situações passadas na infância, que e eu também era muito assim, eu queria ganhar no grito tudo que eu queria. Havia uma frustração dentro de mim, que eu queria culpar todos e tudo quando as coisas não aconteciam do meu jeito. Hoje, eu nem perco tempo com as minhas frustrações, porque eu não tenho tempo para elas. Eu sempre penso que se algo não deu conforme eu havia planejado, é porque eu tenho que retroceder e dar um passo atrás. E me perguntaram hoje assim também, Adriane, como você está se sentindo em retroceder numa situação profissional? E eu creio que o conhecimento e a sabedoria me fez responder para essa pessoa assim. Às vezes, dar um passo atrás é abrir a mente para algo maior. E entender que certos lugares não são para nós. Então, isso também é a sabedoria nos dá. Eu falei, eu não tenho problema nenhum em retroceder. Eu já cheguei num nível que não é nem mais humildade, é só autoconhecimento. E eu falei para essa pessoa também, que me conhece, que estava no local, não estou retrocedendo, eu estou dando um passo atrás, cada 10 para frente. Isso também chama sabedoria. Então eu tive essas duas situações, né, muito bacanas, e que eu fiquei pensando bastante sobre elas hoje, né, como lidar com tudo isso, e eu confesso que eu fiquei muito feliz comigo mesma. Como eu sempre digo, eu sou uma pessoa
comum que vive histórias e vive histórias. E a cor que eu vou dar para cada uma delas depende só de mim. Me chateio, me aborreço, sou ser humana, me irrito, mas não tenho a impetuosidade ultimamente, quando na juventude, de matar o mundo para mostrar que tudo que eu penso e eu acho é o que tem que ser lidado. Não. Então hoje também me fizeram essa pergunta. E como que você lida com as objeções de diferenças de idade no ambiente de trabalho? E eu, mais uma vez, sabiamente disse, eu aprendi com os meus filhos que a minha opinião tem que ser colocada sempre, mas a opinião deles também. E respeitar quando não há um consenso, não há um comum acordo de situações. Então eu já aprendi a respeitar a juventude, assim como a juventude também já aprendeu a respeitar objeções que vêm da minha parte. E foi muito produtivo para um pensamento interior meu, que nós só estamos aqui para o quê? Para sermos sábios, e sabermos lidar com tudo que está à nossa volta. Porque já tem tanta coisa acontecendo de ruim, não precisa ser nós a impulsionar algo a mais. Então, foi uma experiência fantástica. Eu fiquei muito feliz com o resultado, foi muito positivo, muito produtivo. Em ambas as situações, em que me perguntaram o que eu queria desse mundo, eu disse que eu queria sabedoria. E na outra circunstância, onde eu fui questionada, né, como que eu estava me sentindo retrocedendo, né? Eu disse que eu não estava retrocedendo, eu estava dando um passo para trás, para organizar as coisas, para dar 10 passos para frente. Então, foi um momento bacana e eu queria muito compartilhar com vocês, porque eu creio que a maioria das pessoas também passa pelo que eu passo. Então, com o cotidiano da minha vida, eu tenho às vezes recebido até mensagem ou no meu WhatsApp, ou no meu direct, que falava assim, nossa, eu não tinha percebido que a gente poderia colocar esse ponto de vista. Claro que nada é fácil. A gente tem que dar às vezes uma piradinha para depois vir a lucidez. Ou então se fechar para depois vir a abertura. Não é fácil. Estou dizendo que tudo que a gente faz é fácil. Mas lidar com situações que você não tem domínio, você não tem controle, você tem que ter sabedoria. Sabedoria na hora de se colocar, se posicionar, e sabedoria para a hora de saber sair. Eu creio que a gente está aqui nessa terra para proporcionar situações boas para pessoas à nossa volta e para nós mesmos. Se a gente não consegue, tudo bem. A gente não precisa ficar se sentindo chateada, magoada. A gente não precisa se sentir frustrado. A sabedoria nos impulsiona que está tudo bem se a gente não conseguiu. E está tudo bem se a gente conseguiu. E aí a gente coloca brilho na nossa conquista junto com as outras pessoas. A gente precisa buscar cada dia mais a sabedoria. Sabedoria espiritual, profissional e interpessoal. Com pessoas e pessoal. São sabedorias. A gente precisa saber quem somos, por que estamos, por que queremos, aonde vamos, quais são os nossos objetivos, os nossos sonhos, quais são as pessoas que estão à nossa volta, por que a gente lida em determinada situação de um jeito, determinada situação do outro, onde que a gente pode mudar, o que a gente pode auxiliar o outro. É isso, o conhecimento nos remete a tudo isso, dentro do nosso trabalho, da nossa casa, do nosso círculo de amizade, do nosso círculo religioso. É o que eu queria deixar de reflexão para vocês, que o autoconhecimento acho que é o fator principal. Conhecer nossos limites, conhecer nossos objetivos e saber aonde queremos chegar. Ainda ele me fez uma pergunta assim hoje. Qual o seu objetivo hoje buscando sabedoria? Chegar no topo. Não almejo lugar a menos que esse. Que topo é esse? Aí o caminho da sabedoria vai me levar. Se você tem objetivos bem pautados, você sabe onde você quer chegar. Senão fica, né? Eu gosto muito dessa passagem de um filme, né? Alice no País das Maravilhas. Alice cai pelo buraco, chega o primeiro encontro, 2 caminhos. De repente aparece o coelho. E ela pergunta pro coelho assim, pra
que caminho eu vou? Qual caminho eu pego? E o coelho, sabiamente, e eu gosto muito desse pedacinho do filme, porque eles nos remete a pensar sobre nós. E ele indaga para assim, para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve, tanto para a direita, para a esquerda. Se a gente não tem nada determinado, pautado, dos seus objetivos, aonde você quer chegar, com quem você quer chegar, como você quer chegar, qualquer caminho serve. E a gente brinca igual antigamente falava, né? Vai empurrando a vida com a barriga, né? A vida leva eu, deixa a vida me levar. E aí você não tem o que objetivos. E eu creio hoje piamente que a sabedoria pessoal te remete a você conseguir lugares, almejar lugares, interna e externamente em você. Isso tudo eu venho aprendendo ao longo da vida, que tem momentos que a gente tem que dar um passo para trás, sabiamente, para ajustar todas as coisas, para depois você dar 2 passos para frente, até chegar ao 10º passo, que é o seu objetivo. Então, fica com essa reflexão, fica com esse pensamento, fica com esse entendimento. Passei por essa experiência, foi bacana, foi legal, quis compartilhar. Então hoje o conhecimento me trouxe o quê? A retroceder. A retroceder para quê? Para ajustar todas as coisas desajustadas, para conseguir caminhar rumo ao meu objetivo. A gente pode falar que a humildade nos leva a esse patamar hoje. Então que você fique hoje com esses 2 pensamentos. Busque conhecimento. E retroceder nunca é perder. Você tem uma tarde abençoada.